fevereiro de 1959. 9 jovens saem de uma barraca no meio da noite, nos Montes Urais, com temperaturas próximas de 30 graus negativos. Eles rasgam o tecido por dentro para sair mais rápido, descalços, alguns quase sem roupa. Semanas depois, os corpos são encontrados espalhados por quase 1 quilômetro de neve. Um deles tem o crânio fraturado sem nenhum corte na pele. Outro, as costelas quebradas como se tivesse sido atropelado por um carro. E uma das mulheres do grupo está sem a língua. A investigação soviética foi encerrada com uma frase que ainda assombra pesquisadores. A causa da morte foi uma força natural desconhecida. Esse é o Passo Dyatlov. O grupo era formado por estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais em Sverdlovsk, hoje Ekaterimburgo. Eram experientes em trekking de inverno, categoria mais alta permitida pela Federação Esportiva Soviética na época. O líder era Igor Dyatlov, de 23 anos, que dá nome ao caso até hoje. A expedição tinha como destino o Monte Otorten, e o plano era retornar no início de fevereiro. Um dos membros, Yuri Yudin, precisou desistir no meio do caminho por problemas de saúde. Foi o único sobrevivente do grupo. Quando o prazo de retorno passou e nenhum sinal foi dado, equipes de resgate formadas por estudantes, militares e policiais começaram a busca. O que encontraram no dia 26 de fevereiro mudaria a história do montanhismo soviético para sempre. A barraca do grupo foi encontrada semi-enterrada na neve, no flanco da montanha Kolatsiakl, um nome que na língua dos Mansis, povo indígena local, significa Montanha dos Mortos. O detalhe mais perturbador: o tecido estava cortado de dentro para fora. Os 9 ocupantes haviam saído por ali, e não pela entrada normal. Dentro da barraca, os investigadores encontraram roupas, mochilas, comida e os sapatos de quase todo o grupo. Isso significa que eles saíram para a neve congelante praticamente descalços. As primeiras pegadas encontradas mostravam pessoas caminhando, não correndo, na direção da floresta, cerca de 1,5 km abaixo. Não havia sinais de luta na barraca, nenhum indício de ataque externo, só o corte e o vazio. Os 2 primeiros corpos foram encontrados sob um grande cedro na borda da floresta, quase nus. Perto deles havia sinais de uma pequena fogueira. Uma das árvores tinha galhos quebrados até uma altura de vários metros, como se alguém tivesse escalado, tentando enxergar algo ou fugir de algo. Mais 3 corpos foram encontrados espalhados entre a árvore e a barraca, em posições que sugeriam que haviam tentado voltar. As autópsias determinaram que essas 5 primeiras vítimas morreram de hipotermia, mas os 4 corpos restantes só foram localizados 2 meses depois, em maio, quando a neve derreteu, enterrados sob 4 metros de neve em um barranco. Aí foi aí que o caso deixou de parecer apenas uma tragédia do frio. Os 4 corpos encontrados no barranco apresentavam ferimentos incompatíveis com uma simples queda ou hipotermia. Um dos homens tinha o crânio com fratura severa. 2 outros tinham o tórax esmagado, com múltiplas fraturas de costela, uma lesão que o médico legista comparou à força de um acidente automobilístico. Nenhum desses ferimentos tinha marca externa correspondente, nenhum corte, nenhum hematoma na pele que explicasse a gravidade interna. E uma das vítimas, Lyudmila Dubinina, estava sem os olhos e sem a língua. Testes posteriores encontraram traços de radiação acima do normal em algumas peças de roupa do grupo. Diante disso, o promotor soviético responsável, Lev Ivanov, encerrou oficialmente o caso em maio de 1959 com uma conclusão vaga. Os estudantes morreram por causa de uma força natural irresistível, sem especificar qual. Por décadas, teorias tomaram o lugar de respostas. Falou-se em testes militares secretos, em armas experimentais, em ataques dos Mansis locais, até em criaturas desconhecidas na neve. Nenhuma dessas hipóteses resistiu às evidências físicas ou foi confirmada por documentos. Em 2019, a Procuradoria-Geral da Rússia reabriu oficialmente a investigação, décadas depois, para dar uma resposta definitiva à população. Em 2020, autoridades russas concluíram que uma avalanche havia sido a causa mais provável, mas a versão clássica de avalanche não explicava por que não havia sinais claros de neve desabada sobre a barraca, nem porque o grupo teria demorado tanto para reagir. A resposta mais consistente veio em 2021, quando os pesquisadores Johann Gaume e Alexander Puzrin publicaram na revista científica
Communications Earth and Environment, um modelo que explicava um tipo específico de avalanche, uma placa de neve pequena, tardia, causada pelo corte que o próprio grupo fez no terreno ao montar a barraca, combinada com ventos fortes que acumularam neve na encosta. Esse tipo de avalanche não deixa os rastros visíveis de uma avalanche tradicional, mas pode gerar força suficiente para causar fraturas graves sem cortes externos, exatamente como as encontradas nos corpos. Assustados e feridos, alguns membros do grupo teriam cortado a barraca para escapar do risco de uma nova avalanche, fugindo para a floresta na escuridão com temperaturas extremas e morrendo de hipotermia enquanto tentavam voltar ou se abrigar. O estudo de 2021 não encerrou todas as dúvidas, mas apresentou pela primeira vez uma explicação física plausível para o que antes parecia inexplicável. Ainda assim, muitos familiares e pesquisadores independentes continuam questionando detalhes específicos, como os relatos de radiação nas roupas e a ausência da língua e dos olhos em um dos corpos, atribuídos por alguns legistas à ação de animais selvagens após a morte. O Passo Dyatlov continua sendo, mais de 60 anos depois, um dos casos mais estudados da história soviética recente, testemunha de como o medo e a falta de informação podem transformar uma tragédia natural em um mistério eterno. E você, acredita que a explicação científica é suficiente ou acha que ainda existem perguntas sem resposta nesse caso? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de mistérios reais como este, se inscreva no Arquivo Oculto para não perder o próximo caso.